Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nós iremos falar um pouquinho sobre medidas de prevenção do novo coronavírus, o Covid-19. Quando falamos de medida de prevenção, o que vem primeiro na cabeça? Questão do álcool. O álcool, eu passando o álcool na minha mão, estou ok, estou protegido, tá tudo beleza. Será mesmo? Primeiro álcool que eu comprar lá no mercado vai ser aquele que vai realmente me proteger? Então, pessoal, existem alguns mitos, algumas coisas aí que a gente precisa desvendar. Primeiro, nós temos duas medidas de concentração do álcool. Ele pode ser medido na escala INPM ou na escala GL. Aqui no nosso país, principalmente essas duas escalas são utilizadas comercialmente, a gente precisa entender. Por quê? Se nós falamos de um álcool 70 graus INPM, o que é INPM? É de acordo com o Instituto Nacional de Pesos e Medidas, certo? Então, ele é uma medida de massa. O que isso quer dizer? Se eu tenho 100 gramas de álcool, nessas 100 gramas de álcool, eu tenho 70 gramas de álcool hidratado e 30 gramas de água. É uma mistura de álcool com água, certo? Essa é uma das formas em que o álcool é comercializado e que é eficiente para a sanitização das mãos, que mata 99% dos vírus que ali estão presentes. Uma outra forma de medida, também utilizada comercialmente, é o quê? É o GL. O que é GL? Então, o INPM relacionado à massa, GL relacionado a volume. Então, se eu tenho 100 ml deste meu álcool, o que nós temos? Na escala GL, o valor gira em torno de 76% a 77%, certo? Os dois são iguais, mas por um tratar em massa e o outro volume, por isso que nós temos diferença nos valores, devido à diferença da densidade, da temperatura, então nós temos diferença nos valores. Quando nós falamos de GL, um álcool, por exemplo, 70 graus GL, isso significa que nós temos o quê? 70 ml de álcool hidratado com mais 23 ml de água. Essa é a concentração ideal que elimina 99% dos vírus, do coronavírus presente em nossas mãos ou em uma superfície que nós vamos fazer a limpeza. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui um álcool que ele demonstra no rótulo dele as duas medidas. Muito legal, muito interessante. Nós temos aqui 46% INPM ou 54 graus GL, a mesma medida, é o mesmo álcool, mas apresentado em duas unidades diferentes. Como duas unidades diferentes? Eu não posso apresentar, por exemplo, a hora. Em unidade de hora, eu tenho 1 hora ou 60 minutos, é a mesma coisa, é o mesmo intervalo. Então aqui a gente está falando da mesma coisa. Ou ele pode ser 46 ou 54. Aí fica a pergunta, em termos de álcool, eu encontro no mercado, na farmácia, um álcool 98%, 99%, nossa, esse aí, ele é muito eficiente. Ele vai matar muito mais vírus do que um álcool 70%. É verdade isso? É mito? Como que nós tratamos isso? Então, pessoal, para exemplificar isso, eu trouxe uma pequena experiência feita pelo professor Gilton Lira, eu achei bem interessante e eu vou reproduzir aqui para vocês poderem entender a diferença desses dois tipos. Tenho aqui o álcool com a concentração de 99,5%, um álcool utilizado em laboratório. Tenho aqui um álcool com a concentração de 70 graus INPM ou 76,9 graus GL. Ele traz para mim as duas medidas. Então, eu depositei essa quantidade, uma pequena quantidade aqui na nossa proveta, que é um instrumento do laboratório. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora um teste. Então, primeiro, o álcool, 99%. Vou jogar um pouquinho aqui na minha folha. E agora, o álcool, 70 graus. Joguei um pouquinho também aqui na minha folha. Beleza. Agora, pessoal, a gente vai continuar a explicação. Por que esse álcool 70 graus INPM ou 77 graus GL, ele inativa, ele promove a morte desse vírus. O que ele faz? Bom, o vírus, pessoal, ele é uma célula. Ele é uma célula, um único composto com uma capa externa lipoproteica. Tiago, o que é lipoproteica? É uma capa de gordura que protege
esse vírus? Nós não temos a nossa pele ela tem gordura que promove a nossa proteção contra eventos externos. A mesma coisa acontece com esse vírus. Ele tem essa capa externa de gordura que promove aquilo que está no interior da célula dele. Quando nós temos um álcool 70 graus INPM, o que ele faz? Nós temos aquela quantidade de álcool com uma quantidade de água. E ele consegue dissolver aquela gordura que ali está presente, gerar um espaço para entrar dentro da célula. Lá no interior da célula ele vai desnaturar as proteínas que estão presentes e vai promover a morte desse vírus, do coronavírus. Então essa é a ação. Um álcool com essa concentração que nós informamos, ele ele mata mais ou menos de 99,9% dos vírus presentes na nossa mão por esse mecanismo. E aí a gente citou, mas e se eu utilizar um álcool de maior concentração? Será que não é mais interessante? Ele tem uma maior quantidade de álcool, então ele vai matar mais. Não necessariamente. Primeiro, nós falamos que é necessária aquela quantidade de água para conseguir dissolver aquela gordura. Se nós utilizamos um álcool mais concentrado, por exemplo, 98 graus, ele vai ter 98 gramas de álcool e apenas 2 gramas de ml. Para dissolver aquela gordura, nós precisamos de água, certo? É como a gente vai lavar louça em casa com detergente. Então tem a gordura, mas a gente precisa também da água, certo? Então isso é importante, a presença da água. Quando nós temos somente o álcool, a gente não consegue dissolver completamente. Então esses 99% ele vai cair para um valor muito inferior. Vai sobrar vírus na minha mão e eu posso me contaminar. Então álcool com concentração maior do que 70 graus INPM é bom? Não é utilizado para esse processo de higienização porque ele não vai ser eficaz. Beleza? Além disso, dessa questão de o álcool não conseguir dissolver essa barreira de gordura, existe um outro fator que contribui bastante. Então vejam aqui, pessoal, nesse experimento que a gente realizou, que no álcool de 99,5 graus, ele já evaporou. E veja que ele está na temperatura ambiente. E ele evaporou quase que totalmente. Quando nós falamos do álcool 70, ele ainda está presente aqui na nossa superfície, agindo, matando aqui os vírus que nós temos presentes. Então, além da necessidade da presença do álcool, é necessário um tempo de contato para promover, para inativar, para promover a morte desse vírus, certo? Então, esse álcool de mais concentrado, ele evapora muito rápido. Aqui ele está na temperatura ambiente. Agora, imagina na pele. A nossa pele, ela tem a temperatura ali de 37, 36 graus. Então, ele vai evaporar instantaneamente. Não vai ter o tempo necessário para reagir na nossa pele para matar os vírus que ali estão presentes. Então, um álcool com maior concentração não é eficiente. E se eu tiver uma menor concentração, menor que 70? Eu vou ter água também. Então, os cientistas fizeram vários testes com várias concentrações, 35, 40, 45, 50, e eles determinaram que a concentração ideal que consegue inativar 99,5% dos vírus presentes é a concentração de 70 graus INPM. Beleza, pessoal? Então, essa é a questão do álcool. Entendemos que quando nós vamos adquirir o álcool, a gente precisa conferir essa concentração, ou ela é 70 graus INPM, ou ela é 69, 77 graus GL. Então, a gente precisa conferir essa concentração, tem que ser exatamente essa para a gente conseguir essa sanitização da mão. Porém, a gente encontra um problema. Eu, por exemplo, fui buscar o álcool em gel para eu sanitizar minhas mãos nesse período. Fui em 5 estabelecimentos. Fui em 2 mercados grandes aqui da minha cidade e em 3 farmácias. Eu consegui encontrar, na última farmácia, um frasco bem pequeno. Então, neste período de pandemia, as pessoas se desesperam e elas compram todos os estoques e falta para demais pessoas. Hoje, eu voltei em algumas farmácias para comprar um recipiente um pouco maior para demonstrar aqui na aula. E eu não encontrei em nenhuma das farmácias que eu passei. E agora, Tiago? Então, eu estou desprotegido, agora eu vou pegar o coronavírus, eu não tenho essa medida de prevenção. Não, pessoal, nós temos outras formas de nos precaver. Então, assim como o álcool, o que nós temos? Nós temos os sabões, sabão, todos os detergentes,
todos os tipos de sabonete, até mesmo o shampoo, ele tem presente na sua composição um composto que é um surfactante. Tem a mesma função do álcool. Ele vai lá, vai dissolver aquela gordura ali presente e vai inativar aquele vírus. Para a gente entender isso, eu trouxe um experimento aqui bem interessante que vai falar sobre esse assunto. Eu tenho aqui um recipiente com água e tem um clips que é de metal. Então, o que a gente espera? Que esse clipe, se eu colocar na água, ele vai para o fundo, ele vai afundar, certo? Isso é o que a gente espera. Porém, a água ela tem uma tensão superficial. É como se fosse uma superfície protetora que pode não permitir esse clipes de metal de afundar. É isso que a gente vai observar. Pessoal, então o que nós observamos? Assim como o vírus coronavírus, esse clipes, essa tensão superficial está protegendo essa água deste corpo estranho, então ele não está entrando. Então é um paralelo, só para a gente entender, mas ele não está afundando nessa água, devido a essa tensão superficial. Aí a gente pega um pouquinho de detergente, esse detergente, ele tem aquele agente surfactante, e a gente vai colocar uma gotinha só aqui. Observem que quando a gente colocou uma gotinha, a gente desfez essa tensão superficial e o clipes afundou. É a mesma coisa que acontece com a superfície do vírus. Ele desfaz aquela superfície que é gordurosa e ele permite, inativa, mata esse vírus. Então, estou com falta de álcool em gel, de álcool 70. O que eu faço? Nós temos ainda os sabões, detergente que a gente pode utilizar para higienizar a mão. Boa sorte a todos e até uma próxima.